O super-herói brasileiro Lobo-Guará foi criado por Carlos Henry com base na mitologia indígena brasileira. Portanto, ele é um herói selvagem que vive na Amazônia e que teve seus genes misturados com o do animal que lhe concede o nome. Se tornou, portanto, o protetor da floresta e de seus habitantes. O personagem foi publicado pela primeira vez em 2000 na revista Impacto. Nesta versão estreou com a HQ Sagrado Coração da Terra. Depois, em 2003, houve o retorno do personagem, só que agora com o título próprio no selo da Scala Graphic Talents número 16, num arco completo com 3 HQs em cores Sagrado Coração da Terra, Inferno Verde e Irmãos de Sangue. A Mob Comics também lançou este material em 2003 para aqueles que não tiveram a chance de ler as histórias do personagem anteriormente. O nome do personagem é Marcelo da Mata, um antropólogo que acabou sendo usado em experimentos genéticos contra sua vontade por geneticistas remanescentes do nazismo. Tal experimento o transformou em uma criatura selvagem e poderosa e que começou a vagar pelas selvas brasileiras. Os indígenas brasileiros e Yanomamis acabaram o adotando como um deus, por vezes confundido pelos caçadores com o caipora. A revista do personagem Lobo-Guará também foi publicada no mercado americano pelo selo Excelsior Quadrinhos. Kick Night Off número 1 conta um pouco da origem do Lobo-Guará, conforme foi publicado em 2002 pelo selo Graphic Talents da editora Scala. Carlos Henry é desenhista, cartunista e crítico de HQ. Seu primeiro personagem desenhado de forma amadora em 1980 foi o Alma, quando tinha 8 anos. Era um herói sobrenatural. Esse personagem era padre amaldiçoado pela Inquisição e que nos dias atuais combate o mal para expiar pecados do passado. Profissionalmente começou a publicar em 1996, produzindo cartoons, e em 2002 publicou pelo selo Graphic Talents da editora Scala seu personagem Lobo-Guará. Participou de várias revistas alternativas: Mancha Gráfica, Heróis Brazucas, Profecia, Impacto Fabricação no Brasil, La Bouche du Monde, França, Voyeur, Farpas do Abismo, Ácido Ofício, Mandala, Che, Cabal, Phobos, Pesadelo, BD, Jornal Portugal, Almanac, Meteoro, Prismarte e Quadrix. Hoje em dia ele trabalha no mercado americano de quadrinhos. As histórias. A história se chama Sagrado Coração da Terra. E a primeira cena que vemos é a floresta amazônica no lado brasileiro. Na cena seguinte vemos que um caçador está correndo, sendo observado por uma figura selvagem que está no topo das árvores. E mesmo armado, o caçador está desesperado por despistar o selvagem que o persegue. Na ânsia de fugir, ele tropeça e cai, deixando escapar sua arma, e uma voz o aborda dizendo: "Tua jornada chegou ao fim." O caçador, um homem da civilização, não acredita nas lendas indígenas sobre um grande homem com o corpo todo coberto de pelos, capaz de se comunicar com a floresta. Mas agora ele percebe o quanto se enganou, pois agora ele tem o desprazer de conhecer o Lobo-Guará, que ele o chama de aberração. É nesse instante de terror do caçador que temos um flashback que nos revela como surgiu esse ser que protege a floresta.
A imagem nos mostra um laboratório nazista no meio da selva, onde um cientista faz combinações biológicas para criar um super soldado, se remetendo a um futuro Terceiro Reich. De volta para o presente, o Lobo-Guará diz que ele irá mandar um recado a todos através dele. Por isso não irá matá-lo. Ele diz que a floresta tem um novo guardião e que toda a degradação que vocês, homens civilizados, causaram termina aqui. E assim ele mostra um caminho para que o homem volte com a mensagem. O homem corre desesperado sem acreditar no que aconteceu, na esperança de encontrar o restante de seu grupo para lhes contar. Contudo, eles foram trucidados. A segunda história é Inferno Verde, que começa com um antropólogo que deseja explorar o que a Amazônia tem para lhe oferecer. Ele segue uma trilha em um antigo mapa deixado por seu avô. Contudo, ele não percebe que está sob a mira de uma flecha até ser atingido por ela. Entretanto, o indígena que o flechou, sem aparente motivo, leva um tiro no peito. Esta é uma selva perigosa e os perigos podem ser inusitados e também muito incomuns. Que o diga os índios que são abatidos por tiros. 2 dias antes, na Schwarzkopf, no Rio de Janeiro, o poderoso empresário recebeu a notícia de que seus caçadores foram trucidados. E então ele resolve viajar para lá para cuidar do assunto pessoalmente. No presente, vemos os 2 homens que se encontraram com os indígenas, e é assim que percebemos que não se trata apenas de um antropólogo, mas do poderoso dono da Schwarzkopf, acompanhado de um guarda-costas, e de que eles estavam à procura do complexo nazista na Amazônia, e que acabam de encontrá-lo. A cena muda para o Lobo-Guará conversando com o xamã Kenawa, enquanto os Yanomamis estão em um ritual de comemoração. Até que um dos indígenas chega apressado com uma mensagem de alerta dizendo que vários guerreiros da tribo foram mortos ontem à noite. Eles vão até o local e Lobo-Guará sugere uma união das tribos para combater os homens brancos. Contudo, o xamã diz que eles acreditam que o responsável pelas mortes é o próprio Lobo-Guará, pois os corpos têm as marcas das garras. É nesse momento que um caçador entra atirando, atingindo alguns índios, mas seu alvo era o Lobo-Guará, que com a sua agilidade consegue neutralizá-lo. E o questiona do porquê todos esses ataques. Ele percebe que o homem está apavorado diante dele devido ao que supostamente ele fez com os outros. No laboratório nazista, o poderoso empresário que é neto do cientista nazista Helmut Schwarz finalmente se dá conta de que todas as histórias que seu avô contavam eram verdadeiras. Os cientistas que ali estão explicam que Helmut era um grande geneticista do Reich e que o projeto do Lobo-Guará foi posterior ao que ele está vendo e que o projeto Lobo-Guará teve 100% de êxito e este obteve 75%, e que eles usarão este ser mais bestial para capturar o Lobo-Guará. O Lobo-Guará busca rastrear quem ou o que está causando a morte dos Yanomamis e ele está acompanhado de Kaomaué, a bela indígena.
De repente, os dois são surpreendidos por uma versão cinzenta do lobo-guará que salta sobre eles. E assim tem início a batalha entre os dois projetos genéticos nazistas, Lobo-Guará contra sua versão bestial. E é o início da história Irmãos de Sangue. Lobo-Guará está diante de uma versão muito mais selvagem e agressiva de si mesmo. É como se ele estivesse lutando contra seu próprio lado sombrio. Agora ele sabe quem estava matando os índios e deixando marcas de garras. Em meio a seus pensamentos, para entender o que está acontecendo, Lobo-Guará é atingido no peito. Kauamaoé tenta intervir para impedir outro ataque quando é pega pelas costas pelo bestial. No laboratório nazista, todos observam a luta entre os dois, enquanto o jovem e poderoso empresário pensa em tudo o que está acontecendo e em como tirar proveito disso. Eles explicam que colocaram um implante em bestial para poder controlá-lo. A luta entre Lobo-Guará e bestial se intensifica. Lobo-Guará fere bestial no rosto e lhe aplica um chute no estômago. Quando bestial está se levantando, ele é atingido por uma flecha nas costas. E logo em seguida várias outras o atingem no peito. Os guerreiros Yanomamis estão nas árvores e vieram ajudar. Na base nazista, eles veem que bestial foi derrotado e que sua vida corre perigo. Eles desejam tirá-lo de lá antes que o veneno das flechas o matem de vez. Mesmo contrariado quanto a isso, o jovem Schwartz aceita a decisão. Ele queria era mesmo acabar com essa história de monstros. O implante sináptico no cérebro de bestial recebe o comando de voltar para a base, e assim lentamente ele se levanta e se vai, no puro instinto, superando a dor que sente para obedecer. Os índios comemoram a vitória e Lobo-Guará sabe que agora há um grande adversário na floresta. No dia seguinte, os Yanomamis se desculpam por desconfiarem do Lobo-Guará e ele sai pela floresta pensando que tem que descobrir o que Helmut fez e, quem sabe, descobrir mais sobre si mesmo. E assim terminamos todas as histórias publicadas do Lobo-Guará. Para quem não conhecia o personagem, aí está! Se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e dar um joinha. Bye!